Caio, você acredita realmente que tem gente que fala línguas estranhas? Que língua estranha é essa, Caio? No Pentecostes as línguas não eram os idiomas das pessoas que estavam presentes? Não, Eu não consigo entender isso. Lá se diz Tá. que os que ouviram, os ouviram falar nas suas próprias línguas maternas. Não necessariamente é que eles falassem as línguas maternas. Pode até ser que falassem as línguas daqueles 17 grupos étnicos que estavam presentes ali no Pentecostes. Mas o texto diz, como, pois, os ouvimos. Podia ser também um acontecimento, um fenômeno auditivo, ou seja, interpretativo por parte dos que estavam olhando. Ambas as coisas podem ter acontecido no Pentecostes. Tanto quanto existe aquela língua que ninguém entende, como Paulo diz, que se fossem só línguas interpretáveis ou traduzíveis, em 1 Coríntios 14, que nós leremos quando eu voltar na semana que vem, lá Paulo não diria, e haja quem interprete, ou não fale em público, fale só para si mesmo, em casa, com a porta fechada. Porque se fossem línguas completamente humanas e interpretáveis ou traduzíveis, bastava dizer, podem falar à vontade desde que haja tradutores juramentados no culto. Mas não era, porque aquelas línguas muitas vezes são apenas orgasmos do espírito, quando é gozo, ou são derrames do inconsciente, exprimindo o inexprimível em termos de agonia, de expectativa, de frustração. Por isso é que Paulo diz que não edifica a outrem, só edifica ao próprio indivíduo. São desabafos. E para além da lógica. Tem essa função. Um louvor, uma alegria para além da racionalidade. Então é claro que existe essa dimensão totalmente subjetiva desse falar em línguas também. Mas isso é para ficar reservado na intimidade. Não é para falar em público. Paulo diz, do contrário, dirão que estáis loucos. Se fosse sempre o falar de uma língua conhecível na terra, qualquer pessoa conhecesse aquele idioma entenderia. Mas Paulo trata aquilo como uma loucura quando é praticado desse modo. Então as duas coisas estão presentes no ambiente do Novo Testamento. E todas elas não são prioridade na espiritualidade de ninguém. Não são. Fazem parte do pirulito. Língua estranha é pirulito. É para quem está precisando, não está sabendo nem se expressar. Ou está debaixo de uma compulsão interior para a qual não há códigos de extravasamento. Ou uma necessidade tão grande interior que só se expressa psiquicamente com elementos que estão para além do que seja codificável em termos racionais. Por isso é que psiquicamente é tão terapêutico quando a pessoa faz isso de maneira instruída pelo Novo Testamento, com todas as descrições que o Novo Testamento ensina e acerca das quais ele não negocia, com as quais ele não negocia. Tem que ser daquele jeito, senão vira carnalidade e loucura. Ô Caio, por que você acha que as igrejas pentecostais e neopentecostais focam apenas no dom de línguas porque o que e aparece, na profecia? É porque o que aparece é subjetivo e o dom de línguas qualquer idiota pode ficar falando, na carne mesmo. Como a maioria das línguas que a gente vê por aí, são carnalidades. Eu digo sempre há 50 anos, eu conheço a origem do grupo de onde o cara vem pelo tipo de língua que ele fala. Digo, esse aí foi criado na Assembleia de Deus, aquele ali foi criado numa igreja pentecostal independente, esse aqui é presbiteriano renovado, esse aqui, porque é quase um iásige de línguas, porque
98% delas não são verazes. Foram ensinadas, aprendidas, pressionadas, sugestionadas e tudo mais. Eu não tenho tanto tempo aqui para falar sobre esses aspectos. Mas respondendo a tua pergunta, é por isso. Qualquer indivíduo que não tem nada na cabeça pode levantar e ficar falando em línguas e todo mundo dizendo aleluia para o que não está entendendo, e ele sai dali como uma grande figura da congregação que disse o que ele não sabe que disse, ou disse só por vaidade de dizer, e disse o que ninguém vai entender, porque o que ele disse não é compreensível. O que ele disse é só um amontoado de frases, de palavras que não existem em lugar nenhum na maioria das vezes. Quando a coisa é genuína, Paulo diz, então ore em casa. Ou, se for num lugar público, tenha certeza de que há quem interprete o extravasamento daquela expressão de sentimentos que pela racionalidade não seriam exprimíveis, mas que precisam ser interpretados para fazerem sentido para o grupo. Do contrário, fique calado ou fale em casa. Quando alguém, por outro lado, chega num lugar, como eu já vi, e fala uma língua da terra que a pessoa nunca tinha aprendido, como foi o caso de uma senhora na Assembleia de Deus de Manaus, em 73, que falou um inglês castiço, escorreito. Olha. Uma senhora negra, analfabeta, criada no Amazonas, não sabia de nada intelectualmente falando. Se levantou no meio de uma reunião e começou a orar no inglês escorreito. Ao lado dela estava um professor de inglês que tinha sido levado lá pela primeira vez naquele dia. E quando acabou a reunião, ele estava chocado. Olha. Queria ser apresentado àquela mulher que falava um inglês muito melhor do que o dele e que tinha orado por ele em inglês no culto. Nossa. Aí faz sentido, né? Houve uma comunicação, tem um propósito. Fazer isso publicamente, quando é assim, do contrário, fique calado, fale em casa. E a profecia é porque dá aquele poder de anarquizar o outro em nome de Deus, de se meter na vida dos outros em nome de Deus. Dá um poder extraordinário de fazer os outros ficarem te consultando como um oráculo. Te dá uma carta branca. E quem não quer? Qual é o carnal que não quer esse tipo de ascendência sobre os infantes? Né? Com certeza. Te dá poder. Vem IVTV, o canal é você.